UNAERP. Memória da Comunicação. A história viva da comunicação em Ribeirão Preto. Olá, boa noite. Eu sou o Lucas Fagundes, estudante do curso de jornalismo da UNAERP, e este é o projeto Memória da Comunicação de Ribeirão Preto, um projeto de extensão do curso de jornalismo da UNAERP, e este ano dedicado aos 100 anos do rádio em Ribeirão Preto. Este projeto é todo produzido por alunos do curso de jornalismo da UNAERP. E hoje eu estou recebendo aqui e vou entrevistar o padre Marcelo Luiz Machado, doutorando em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, especialista em Pedagogia Catequética pelo Centro de Estudos da América Latina, na Colômbia, professor de Música, Teologia e História do Concílio Vaticano II no Centro de Estudos da Arquidiocese de Ribeirão Preto e coordenador da Pastoral Catequética no Estado de São Paulo e membro da equipe nacional de animação bíblico-catequética da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Boa noite, padre, seja muito bem-vindo. Olá, Lucas, boa noite, e fico feliz de estar aqui com vocês esta noite e poder partilhar um pouco sobre esta linda história da comunicação e do rádio no nosso país. É isso mesmo, então dando continuidade à nossa entrevista, na última entrevista do Memórias da Comunicação, nós recebemos a professora Nainora Freitas, que pôde partilhar um pouco conosco sobre a trajetória de Monsenhor Laureano, nos contou sobre ele ter integrado a PRA7, o conselho, feito parte, sido vice-presidente também na PRA7 a partir do ano de 1934. E hoje nós vamos dar continuidade, aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, ouvir de uma outra pessoa esse conhecimento sobre a presença da igreja, né? Agora ouvindo de um padre, sobre a presença da igreja dentro da comunicação, daquilo que o padre Marcelo pesquisou e tem o conhecimento, tá bom? E pra gente começar, né, só para o pessoal que está em casa, talvez não tenha assistido a nossa outra entrevista, eu queria que o senhor contextualizasse um pouco quem foi o Monsenhor Laureano e qual a sua importância para a participação da Igreja Católica no início do Rádio de Ribeirão Preto. Bom, Monsenhor Laureano, ele nasceu em Mococa, na nossa região, da nossa arquidiocese de Ribeirão Preto, e pensar que ele teve uma vida longeva, mais de 60 anos do seu ministério como padre, como presbítero. E Monsenhor Laureano é o primeiro padre da nossa arquidiocese de Ribeirão Preto. Quando a diocese foi criada em junho de 1908, todo o estado de São Paulo compreendia uma única diocese. E aí, com a República, vários estados foram se multiplicando as dioceses, paróquias, e o estado de São Paulo foi dividido em 5 novas dioceses. E uma delas foi Ribeirão Preto, no ano de 1908, e foi o ano que Monsenhor Laureano foi ordenado padre. Então, com a nova diocese, tínhamos também um jovem presbítero que começou a servir e viver aqui em Ribeirão. Ele foi um tempo rapidamente para São Paulo, ele tinha todo o seu envolvimento na área de formação, da educação, mas a diocese de Ribeirão naquele período contava com poucos padres, a sua grande maioria padres estrangeiros, que vieram com os imigrantes desde o século XIX. Então, Monsenhor Laureano rapidamente foi solicitado por Dom Alberto José Gonçalves, que foi o primeiro bispo de Ribeirão Preto, de 1909 até 1945. E Monsenhor Laureano voltou e ficou aqui na diocese até o seu falecimento. Tanto é que tem algo curioso, ele era chamado de o Cirineu dos Bispos, né? Porque
Ele viveu todo o seu tempo de padre aqui, colaborando intensamente com todos os bispos. E assim foi de Ribeirão. Dom Alberto I, depois Dom Manuel II, Dom Luiz do Amaral Mouzinho III, Dom Agnello Rossi, Dom Frei Felício e depois Dom Miele, porque ele faleceu em 1973, né? No ano passado, completou 50 anos da morte do Monsenhor Laureano. Então ele, na nossa história, é uma figura ilustre para todos nós, tanto é que ele foi sepultado com todas as honrarias de um bispo, está sepultado na nossa catedral, né? Ele é o único padre sepultado ali, junto a todos os bispos que ele serviu, que ele ajudou a carregar a cruz, e com toda a sua missão de vigário-geral, né? Monsenhor Laureano serviu como um grande colaborador dos bispos, pelo menos, mais diretamente, de 1927 até a sua morte em 73. Logo jovenzinho, ele foi secretário, né, colaborou em tantas coisas, mas a partir de 1927 ele foi nomeado vigário-geral da Diocese de Ribeirão Preto. E, naquele período, o vigário-geral tinha um poder muito grande em suas mãos, né? Era o vigário-geral quem recebia todas as correspondências, o bispo conversava diretamente com ele tomava inúmeras decisões de despacho, de conversas com padres, com leigos. Então era uma grande porta de entrada. E Monsenhor Laureano era muito respeitado na nossa diocese durante esses quase 50 anos que ele esteve à frente como vigário-geral. E, por coincidência, Monsenhor Laureano teve uma única paróquia onde ele colaborou na nossa arquidiocese, que é a paróquia onde eu estou hoje, a paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Jardinópolis. E eu sou muito grato a ele, porque ele construiu a Igreja Matriz, a belíssima Igreja Matriz, que em alguns traços se assemelha muito à nossa catedral metropolitana. E Monsenhor Laureano também fez o projeto da futura casa paroquial, que é onde eu moro hoje, que foi construída depois por outros padres, mas o Monsenhor colaborou com uma grande modernização da cidade de Jardinópolis. No início do século XX, ele foi padre lá de 1914 até 1927. Então a gente consegue imaginar, né? Ele ajudou a construir a Santa Casa de Misericórdia, que foi inaugurada em 1920. Ele ajudou a construir o grande colégio das Irmãs Franciscanas do Egito, que vieram de Minas, se instalaram em Jardinópolis. E quando ele chegou ali, em Jardinópolis, as irmãs moravam na casa paroquial. O colégio era adaptado ali. E depois ele ajudou a construir esse grande colégio, inaugurado em 1919, e se tornou um colégio de referência em Jardinópolis e toda a região de Ribeirão Preto. Então, muitos empreendimentos inovadores foi de responsabilidade do Monsenhor Laureano. E toda essa visibilidade que a cidade teve junto ao Bispado de Ribeirão Preto, e esse reconhecimento foi dado depois. Ele deixando Jardinópolis, ele deixou porque Dom Alberto, o bispo, o convidou para estar com ele, morar com ele e ser o vigário-geral da diocese. Olha só, uma história, né, de uma grandeza, né? E aí, dentro de todos esses feitos, Monsenhor Laureano foi o padre que fez essa ponte entre o rádio e a Igreja Católica. E como é que se deu isso? Qual que é a importância do Monsenhor Laureano para que a igreja estivesse no rádio, já no início do rádio e no início também da Diocese de Ribeirão Preto, né? Porque eram as duas primeiras décadas ali da Diocese e a primeira década do rádio. Sim. Nós temos aqui duas questões importantes. A primeira é o cenário político do Brasil, nesse período, e ali nesse primeiro quartel do século XX.
é uma política republicana, né? Só a gente lembrar que Getúlio Vargas chega ali no início dos anos 30, na era do rádio, e nesse momento a igreja tentava reconquistar o seu espaço, né? Nesse novo cenário político, nesse novo desenho que o Brasil vinha experimentando geograficamente, demograficamente. Só a gente imaginar com a criação da Diocese de Ribeirão Preto, quando ela foi criada em 1908, a Diocese tinha 36 paróquias que representavam 36 cidades. Quando nós chegamos nos anos 30, nos anos 40, esse número aumentou enormemente. Nós tínhamos quase o dobro, pelo menos uns 60% a mais de cidades e paróquias que foram se emancipando, e a igreja, de alguma forma, tinha que ganhar e manter o seu espaço. Então, além de toda a mudança política de um Brasil imperial, onde a Igreja Católica era a religião oficial do Império, nós temos um país republicano, onde agora o Estado é laico e a Igreja Católica vai dividir o seu espaço com outras profissões de fé, com outras igrejas, com outras religiões, ainda que durante toda a primeira metade do século XX, a Igreja Católica vai manter os seus 95% ou mais de católicos em todo o Brasil. Mas ela vai começar a dividir espaço. E um outro ponto que nós temos é a questão da evangelização. A igreja, para ganhar o seu espaço, ela vai buscar ser notada, vista em outros meios. O próprio Papa Pio XI da época, das décadas ali de 20, 30, dizia que a ação católica de toda a igreja, dos leigos, dos presbíteros, dos bispos, toda a ação católica tinha que atingir os meios sociais, não só dentro da igreja, mas sobretudo fora. E o Monsenhor Laureano, estando aqui no final dos anos 20, como vigário geral, ele vai ser esse porta-voz, esse eco da igreja de Ribeirão Preto, principalmente na comunicação escrita, via jornais e periódicos e revistas, como também na comunicação oral, onde o rádio, aqui em Ribeirão Preto, vinha despontando desde os anos 20, e a igreja, com certeza, conquistou esse espaço valioso na era do rádio em Ribeirão Preto. E Monsenhor Laureano, como representante desse trabalho apostólico, vai ser o grande entusiasta, né? A professora Nainora dizia na sua tese doutoral que Monsenhor Laureano era um aficionado pelo rádio, né? Então eu tenho certeza que ele encontrou nesse caminho da comunicação via rádio um grande espaço para que a fé fosse comunicada, para que as verdades e os dogmas da Igreja Católica, de alguma forma, tivessem lugar para alcançar mais e mais pessoas. Não só aqueles que participavam do culto, das missas, das rezas, mas agora esse ato evangelizador e comunicador se estendia pelos rincões, não só de Ribeirão Preto, mas de várias cidades onde o rádio chegava. O senhor citou que o Monsenhor Laureano ele era vigário-geral de Dom Alberto José Gonçalves, que foi o primeiro bispo, né, da Diocese de Ribeirão Preto. E qual foi o papel de Dom Alberto na implementação do rádio pela Diocese, né, para um projeto da rádio da Igreja Católica? Qual foi o papel do bispo? O bispo é sempre esse ponto de referência, né? E Dom Alberto muito mais. Ele foi senador do Império, do Brasil Imperial, senador da República. Então ele era um político nato, né? E nós temos convicções históricas que ele foi escolhido a dedo
para estar em Ribeirão Preto, como bispo eleito, vindo do Paraná para cá. E Dom Alberto teve um governo longo, de 1909 até 45, bem mais de 30 anos. E durante todo esse tempo, Monsenhor Laureano auxiliando, os dois tinham essa convicção de que a comunicação através do rádio traria muitos frutos para a igreja. Mas isso também acaba vindo com outros problemas. E que problemas são esses? Principalmente financeiros. Desde quando o Monsenhor Laureano, em conversa com a Rádio PRA7, Rádio Clube hoje em Ribeirão, com essa conversa, no início dos anos 40 ali, 30 e 40, ter esse espaço, essa possibilidade de comunicar a fé através do rádio, dependia de um investimento financeiro que a cúria e o bispo não poderiam oferecer sozinhos. Então, foi um projeto que Dom Alberto e Monsenhor Laureano queriam muito, mas dependia dos outros padres, de todo o corpo diocesano, das outras paróquias, até porque tinha essa intenção da rádio chegar até outras cidades, mas aí vários problemas foram acontecendo no meio do caminho. E aí eu explico. A primeira questão é que, mais ou menos no ano de 1933, começou-se uma primeira conversa ali com o José da Silva Lisboa. Foi ele quem fundou o jornal Diário de Notícias em Ribeirão Preto, no ano de 1928, mais ou menos. E depois ele se casou aqui e o José da Silva Lisboa foi chamado para trabalhar num diário no Rio de Janeiro. E ele foi. E nesse meio tempo, houve uma primeira conversa que Monsenhor Laureano queria ter um espaço no diário, no jornal escrito, para a diocese. E as primeiras tratativas foram feitas, Monsenhor foi atrás de vários padres, de várias cidades, para começar as mensalidades, o pessoal se tornar assinante do jornal, com espaço católico. E nesse meio tempo, começou o jornal bombardear notícias contra a Igreja Católica. E aí Monsenhor recuou, tem cartas escritas dele dizendo, no próprio boletim diocesano, dizendo que todo o trato estava desfeito. Diante de tudo aquilo que foi falado contra a Igreja Católica, que era para os assinantes pararem de assinar o Diário de Notícias, isso em 1933. Mas eu vejo que essa questão da comunicação não saiu do coração do Monsenhor. 2 anos depois, há essa tratativa com a rádio PRA7 de ter um espaço para a Igreja Católica. E mais uma vez, Dom Alberto, primeiro bispo, junto com o Monsenhor Laureano, pede para todos os padres da arquidiocese, e aí a gente vê, nesse período, quase 50 cidades, 50 paróquias, o bispo pedindo para que os padres pudessem colaborar para que esse programa de rádio se mantivesse no ar. E aí haveria esse acordo entre a Rádio PRA7 de que todo o investimento oferecido ali naqueles programas, uma parte iria para a Cúria e outra parte ficaria para a rádio. Nós não sabemos como isso foi se dando ao longo do tempo. O fato é que, e creio que a professora Nainora tenha comentado talvez sobre isso, 6, 8 meses depois que o programa de rádio começou, parecia que não se sustentava mais financeiramente esse contrato e a Cúria estava tendo dificuldades para manter o contrato do programa de rádio porque não havia colaboração entre os padres e
E nós tivemos acesso também a algumas cartas, algumas correspondências, porque o Monsenhor Laureano, junto com o Dom Alberto, começaram a escrever para os padres. Então pense isso, nos anos 30. Né? Começar a escrever aos padres dizendo o que acontece, que as paróquias não estão colaborando e que os programas podem ser prejudicados com isso. E, inclusive, teve um padre, o Monsenhor Manuel Vinheta, de São João da Boa Vista, que era um grande nome na nossa diocese nesse período. Monsenhor Vinheta respondeu ao Monsenhor Laureano dizendo: primeiro, Monsenhor, como que eu vou cobrar aos meus fiéis para colaborar com o programa de rádio, sendo que na minha cidade nós temos 4, 5 aparelhos de rádio? Como que o povo vai colaborar se eles não estão escutando? Se as pessoas mais simples não têm um aparelho de rádio em casa? E ele continuou dizendo: e segundo, todo o catecismo, toda a doutrina da igreja, por mais que pelo rádio se atinja muitas pessoas, toda a doutrina tem que ser ensinada de modo pessoal, individual, e não apenas falar das multidões e as massas. Então, naquela carta, especialmente do Monsenhor Manuel Vinheta, a gente percebia que muitos outros padres, muitas outras paróquias estavam descontentes ali com os programas da rádio, que demandava uma parte financeira gigante e os frutos não pareciam tão evidentes naquele momento nas outras cidades, mas muitos deles aconteciam aqui em Ribeirão Preto. E diante desses desafios, né, quais foram as estratégias utilizadas, né, se é possível saber, para financiar o projeto de rádio? Havia uma espécie de quantia que se oferecia, né, por parte das paróquias para se financiar todo o projeto. Ao longo dos anos, essa taxa ela foi começando a ser estabelecida, né? E isso desagradou a muitos padres por conta da parte financeira. Para você ter ideia, depois dos anos 40 e 50, foi estabelecido que 10% das quermesses e das festas paroquiais fossem destinadas à chamada boa imprensa, que era esse departamento que o Monsenhor Laureano, com o Dom Alberto, criou quando começou o programa de rádio da PR7. Tanto é que o primeiro programa foi transmitido logo no início de janeiro de 1936. E esse departamento foi chamado de DRAC, né? Departamento de Rádio da Ação Católica. E aí na Ação Católica nós temos todo um parênteses para se falar sobre o que a igreja vivia naquele momento. A igreja de Ribeirão Preto e de todo o Brasil e do mundo, né, vivia essa evangelização centrada nas orientações que vinham de Roma, das orientações que vinham nesse período do Papa Pio XI, que foi Papa até 39, depois veio Pio XII. E principalmente as orientações do Papa Pio IX e de todos os papas ali dessa primeira metade do século XX, era de pensar a chamada recristianização da sociedade, do mundo. A igreja vinha sofrendo alguns golpes com a modernidade, perdendo seu espaço frente aos estados que vinham ganhando as suas autonomias ali em relação à igreja. Então esse processo de recristianização acontecia quando o clero, né, conclamava o povo e os leigos, formando esses leigos para atingir em todos os espaços sociais as sementes do Evangelho e da fé cristã católica. Então esse movimento é muito forte no início do século XX.
E o Papa Pio XI, ele abraça essa causa da chamada ação católica. Em que consistia essa ação católica? Diversos grupos se reúnem por faixa etária, por afinidades, por funções específicas, e esses grupos se reúnem para rezar, refletir a fé e propor ações concretas de mudança na sociedade com a fé católica. Tanto é que é nesse período que nasce aquele tripé metodológico chamado de ver, julgar e agir. Ver a realidade da sociedade, julgar essa realidade iluminada pela palavra de Deus, pela fé da igreja, para poder agir, né? O fermento na massa. Então isso começou no Brasil nos anos 30, especialmente em 1935, quando o famoso cardeal Leme, que era muito amigo de Getúlio Vargas, extremamente político, o cardeal Leme, do Rio de Janeiro, empreendeu, no momento em que ainda não existia a CNBB, não existia a Conferência dos Bispos. Alguns bispos nesse período se destacavam pelo seu apostolado, pela sua oratória, pelo seu modo de conduzir a pastoral. E Dom Leme começou a implantar, a pedido do Papa Pio XI, a ação católica no Brasil. E, por coincidência, a implantação da ação católica no Brasil se dá também com essa movimentação do Monsenhor Laureano com rádio aqui em Ribeirão Preto. Então não é à toa que o departamento de rádio que o Monsenhor Laureano com Dom Alberto funda em Ribeirão Preto tem o nome de DRAC, Departamento de Rádio da Ação Católica. Então esse movimento restaurador da fé cristã no Brasil, de difundir os valores evangélicos, ele acontecia, por exemplo, com um grupo de homens, com um grupo de senhoras, com um grupo das irmandades, com as crianças. E esse departamento crescia de forma muito gigante aqui. Começou isso com o Monsenhor Laureano, e depois, quando vai chegar Dom Manuel, o bispo auxiliar, em 1940, isso vai se fortalecer ainda mais. O fato é que nesses primeiros anos, quando o Monsenhor Laureano ele cria esse departamento, ele tem como profundidade, base, pilastra, aquilo que vinha acontecendo em outras regiões do Brasil, a mandato do cardeal Leme, do Rio de Janeiro, né? Claro, espelhado naquilo que o Papa já pedia, o Papa Pio XI. Tanto é que há alguns relatos que Monsenhor Laureano e Dom Alberto pessoalmente foram a São Paulo, onde era a sede da nossa província, averiguar como se davam os programas de rádio. Tinha um programa chamado Voz de Anchieta, da capital. Então eles foram lá para ver como funcionava, como isso acontecia, de que forma atingia. E essa era a dúvida. O que será de um departamento de rádio em Ribeirão Preto? Ribeirão Preto não era a metrópole que é hoje. E Ribeirão Preto, a diocese, era circundada ali por inúmeras cidades extremamente rurais. Hoje a gente tem a facilidade de estar aqui e dezenas, centenas de pessoas podem estar acompanhando ao mesmo tempo. Agora, pensar isso há 100 anos atrás, com todas as dificuldades que se tinha, e principalmente com aquelas que eu já citei aqui, de inúmeros pares dizendo como nós vamos manter uma estrutura que exige muito de nós financeiramente, onde, na maioria das nossas cidades de interior, o rádio não chega. A mensagem não chega. Há essa dificuldade. Em Ribeirão funcionava muito bem, mas e todas as outras 50 cidades que estavam ali ao redor de Ribeirão Preto? Então todo esse financiamento que se dava através da colaboração direta das paróquias funcionou a princípio?
funcionou. Mas agora, para você ter uma ideia, Lucas, não era só o departamento de rádio que os padres precisavam colaborar, né? Haviam outros gastos com a cúria e com a diocese. Para você ter uma ideia, toda certidão ou qualquer pedido que se fazia para a cúria se cobrava uma taxinha ou uma taxa. O Colégio Pio Brasileiro estava sendo construído na década de 20, em Roma. As paróquias tinham que colaborar para a construção desse colégio. O Cristo Redentor estava sendo erguido na capital do Brasil. As paróquias de alguma forma colaboravam para aquilo. Então foram muitas construções e, além de todas elas, nós temos uma outra questão. Nessas primeiras décadas do século XX, com a multiplicação de paróquias, em Ribeirão Preto, no início do século, nós tínhamos 35, 36. Nos anos 40 já tínhamos quase 50. Cada paróquia, cada cidade precisava ter uma matriz formosa, grandiosa, à altura do município. Então, todo esse robustecimento do patrimônio de cada paróquia exigia uma pequena fortuna dos paroquianos, das famílias, dos fazendeiros que colaboravam. Como eu citei o caso de Jardinópolis. Quer dizer, nos anos 20, era uma igreja matriz sendo construída, era um colégio católico, era uma Santa Casa de Misericórdia, era a casa paroquial, era uma creche e tantos outros espaços tutelados ali, amparados pela Igreja Católica, e somada a todos esses gastos, vinha também a questão daquilo que a cúria exigia. Então, Monsenhor Laureano, a gente pode dizer que ele viveu com muita angústia esse projeto que ele abraçou no peito, mas é um projeto que fecundou aqui em Ribeirão Preto, porque o DRAC, o Departamento de Rádio da Ação Católica, ele permaneceu ativo na diocese por pelo menos 26 anos. A notícia que nós temos é que em 1962 a Rádio PRA7 foi vendida e aí uma sociedade de protestantes americanos compraram naquele momento e a gente supõe que com essa compra via protestante o programa de rádio católico foi tirado do ar e isso desapareceu. Mas há todo esse caminhar, né, da evangelização e da comunicação em mais de 20 anos. O senhor citou que a primeira transmissão radiofônica do programa católico foi em janeiro de 36. É possível saber, né, tem algum escrito, alguma coisa que possa nos contar qual era o conteúdo dessa transmissão, a duração, como é que eles faziam, quem apresentava esse programa? Sim, algumas intuições e memórias, não dá para saber exatamente, né? Não temos isso escrito. Mas, primeiro, como esses programas aconteciam? Em horário nobre, né? Os programas eram curtos, de 15 minutos, acontecia no período da manhã, na hora do almoço, ou um pouquinho pós o almoço, meio-dia e 15 ali, acontecia a primeira edição e a segunda acontecia após o jantar, às 15:06, próximo ao horário da Ave Maria, que nós conhecemos, né? E é importante a gente se situar nas condições históricas da época, né? Não é como hoje que nós vamos jantar 8, 9, 10 horas da noite, né? As famílias ali terminavam o seu dia no fim da tarde. Então a igreja, logo após o horário do almoço, onde a maioria dos trabalhadores ali fazia o seu momento de cesta após a refeição para começar o período da tarde, né? E no finalzinho do dia. Então eram esses 15 minutinhos onde os programas aconteciam, e os primeiros anos os programas aconteciam com Monsenhor Laureano. Ele tomou a dianteira nesse primeiro período e depois,
nos anos 40, nós vamos ter aí um novo personagem, né, outro padrezinho novo, que vai ser ordenado em 44, que é o nosso famoso Cônego Arnaldo Álvaro Padovani. O Cônego Arnaldo, que foi o padre mais longevo da nossa arquidiocese, que viveu mais tempo, e serviu e conheceu quase todos os bispos, né, até o início do século XXI agora. Cônego Arnaldo faleceu em 2010. E ele foi ordenado em 1944. E Cônego Arnaldo, como esteve quase toda a sua vida aqui em Ribeirão Preto, né, ele é conhecido por ser o famoso padre da São Benedito, e o Cônego Arnaldo também tinha uma outra fama de grande orador. Tanto é que em Jardinópolis ele era famoso porque ele sempre ia pregar na Lapa, na missa do Bom Jesus, e os padres sempre convidavam o Cônego Arnaldo pela sua oratória. Então os primeiros anos ali foram conduzidos, os programas, pelo Monsenhor Laureano. Agora, pensemos também nisso, com toda a bagagem que o Monsenhor Laureano tinha, com toda a responsabilidade. Estamos falando de um padre que nos anos 40 já tinha quase 40 anos de padre, né? Já era um senhor de 60 anos. E mesmo assim, né, com toda essa bagagem e o peso da vida, ele ainda teve ânimo para continuar esse trabalho. Depois, nos anos 40, o Cônego Arnaldo continuou conduzindo. Num primeiro período ali do Monsenhor Laureano, qual era o conteúdo básico desses programas de rádio? Era anunciar a fé, né? Falar da doutrina da igreja, falar de Jesus, deixar uma mensagem de esperança desde um viés católico, através de tantas pessoas que escutavam rádio, né? E isso a gente deduz por essa correspondência que eu partilhei contigo sobre a carta do Monsenhor Manuel Vinheta, que também foi padre de Jardinópolis antes do Monsenhor Laureano. E o Monsenhor Vinheta, ele faleceu em São João da Boa Vista em 1939. Né? Então ele ficou um curtinho tempo ali em São João da Boa Vista, ele ficou de 35 a 39, poucos anos, e foi nesse período que o Monsenhor Laureano criou o programa de rádio, e por isso que essa correspondência do Monsenhor Vinheta vem de São João da Boa Vista. E ali o Monsenhor deixa claro que, por mais que fosse importante anunciar a fé cristã através do rádio, né, e estamos ali no início dessa era do rádio, desse boom na nossa região, ele e outros padres diziam que, para falar da fé, devia-se usar o catecismo rosto a rosto, face a face. É o que hoje muitas vezes a gente discute nas redes sociais, se vale a pena dar catequese, de que forma se deve evangelizar as pessoas, só através das redes, né? Quantas vezes aparece a interrogação a nós padres: pode confessar pela internet? Né? Pode confessar pela webcam? Pode confessar pelo telefone? Quantas vezes já foi perguntado isso? Eles dizem: não, os sacramentos acontecem de forma real, né? Na comunidade, dentro de uma igreja. Então, toda essa discussão de evangelizar através de um aparelhinho onde as pessoas só escutavam a voz, e essa voz ia ecoando em vários lugares, em várias cidades, não era visto com tão bons olhos por todos os padres. Então, essa inquietação do Monsenhor Vinheta em São João da Boa Vista, onde existiam somente 4 aparelhos de rádio, e ele vai deixar bem claro isso, leva esse questionamento e essa certeza de que nos programas de rádio se falava muito de doutrina, de fé, de como viver neste mundo esperando o Senhor através da nossa fé católica. Então, esse conteúdo era básico num primeiro período. Agora, quando o Cônego Arnaldo
Padovani, assume a direção do programa dos anos 40 para os anos 50, há uma mudança fundamental na chamada ação católica do Brasil e do mundo. Até os anos 50, a ação católica tinha um fundo profundamente doutrinal, moral, catequético. Então, todo o ensinamento acontecia dentro dos chamados grupos devocionais da Igreja Católica e nas paróquias. Então, a ação católica atingia o apostolado da oração, as irmandades, os grupos de reza, tudo isso que as associações religiosas, Irmandade de São Benedito, tudo aquilo que já existia era aproveitado para se falar de uma ação católica. Isso até os anos 50. No Brasil, a partir de 1950, toda a ação católica vai se expandir para uma transformação social, e não só de cunho doutrinal e religioso, mas atingir as diversas camadas sociais do nosso Brasil. Então, com esse novo modelo de ação católica na década de 50, o cardeal Leme, que tinha falecido ali nos anos 40, ele morrendo, vai despontar uma outra figura episcopal extremamente conhecida, que é Dom Helder Câmara. E Dom Helder Câmara, ele vai assumir a dianteira em todo o país dessa transformação de uma ação católica a partir das bases. Então agora, como vai se fundamentar os programas de rádio, a boa imprensa escrita, em que ela vai se fundamentar? Em pelo menos 5 grupos específicos. No mundo agrário, no mundo estudantil, em grupos independentes, no mundo operário e no grupo universitário. Daí vai surgir o famoso JAC, JEC, JIC, JOC, JUC. Juventude Agrária Católica, Juventude Estudantil Católica, Juventude Independente Católica, Juventude Operária Católica e Juventude Universitária Católica. Então toda a estruturação que o Dom Helder Câmara, primeiro padre, depois vai se tornar bispo, vai empreender no Brasil é de uma transformação social, de levar a fé a partir das mais diversas realidades e que muitas vezes eram oprimidas também. Né? O mundo rural, o mundo estudantil, com os operários, e isso vai atingir diretamente os programas de rádio. O Cônego Arnaldo, nos anos 40, ainda vai conduzir os programas como aos moldes do Monsenhor Laureano, de cunho bastante doutrinal e moral, mas a partir dos anos 50 esse programa terá uma reviravolta. Por quê? Não serão só os padres que vão conduzir os programas. As associações religiosas e os jovens vão começar a conduzir os programas. Não só a imprensa escrita, e aí a gente dá um pouco dessa abertura depois com o Diário de Notícias, mas isso vai acontecer também no rádio. Os jovens dos diversos grupos, né, desse JAC, JEC, JIC, JOC, JUC, em cada um deles, eles terão espaços também no rádio para falar da sua realidade e daquilo que a fé implicava em cada um desses grupos. E era justamente essa a próxima pergunta, ainda bem que o senhor já começou com ela. Porque o senhor cita isso na sua monografia, e eu queria saber se é possível a gente saber como que essa mudança ela afeta a abordagem e o conteúdo dos programas. Afeta porque não só o Brasil, mas a igreja como um todo, ela vinha se conduzindo e se preparando para aquilo que aconteceria nos anos 60. Que o maior acontecimento do século XX para a Igreja Católica é o Concílio Vaticano II. E esse concílio aconteceu ali entre 62 e 65, e um movimento enorme que
prepara esse concílio nos anos 60 é a Ação Católica, que vem ali acontecendo desde os anos 20. Então, todo esse crescimento do movimento laical dos leigos, do movimento teológico, do movimento bíblico, ecumênico, toda essa ruptura, ebulição, evolução dos movimentos eclesiais desde o século XIX vão desembocar no Concílio Vaticano II. Então, isso vai modificar grandemente a forma como a igreja evangelizava, a forma como ela agora vai atuar nos grupos de base. Eu tive a oportunidade, durante a minha monografia, me encontrar, inclusive, com médicos que atuaram diretamente na JUC, na Juventude Universitária. Então ele contava que os padres se reuniam, que faziam rodas de estudo e debatiam sobre questões sociais, de como aquele grupo conseguiria intervir positivamente para melhorar a situação dos estudantes, né, dos direitos e deveres. E isso afetava também a forma deles se comunicarem. No rádio, nos jornais, nos boletins que se propagavam, né, nesses vários encontros que se tinham. No Brasil, esses grupos eles foram diminuindo, esmorecendo logo após o concílio. E aqui eu coloco pelo menos 2 motivos. O primeiro deles é que o Concílio Vaticano II ele foi empreendendo uma grande reforma na igreja, onde aquela estrutura da ação católica e dos grupos juvenis também precisava se reestruturar. Na Itália até hoje existe ação católica. No Brasil não mais. Então ali, no meio dos anos 60, esses grupos não se sustentaram. Mas o motivo forte para que tudo isso acontecesse foi a ditadura militar. Por quê? Esses grupos, eles eram fortemente militantes, né? Na sua atuação agrária, estudantil, operária, universitária. Então toda a repressão, principalmente no famoso 68, no ano do AI-5, então os próprios bispos do Brasil perceberam que a ação católica e esses grupos tinham que se desligar de alguma forma da igreja, porque grande parte deles começaram a pegar em armas e começaram a levar todos esses ideais revolucionários às últimas consequências. Outros grupos começaram a ser perseguidos, reprimidos, porque tinha toda a questão científica, acadêmica, né, de ir realmente à luta. Então, por isso que os anos 60, toda essa motivação, essa inflamação do departamento de rádio da Ação Católica, mesmo depois de fechada, de vendida a rádio PRA7, também tinha na rádio 79, aqui em Ribeirão, né, alguns programas ainda permaneceram nos anos 60. Mas com toda essa transformação eclesial do Concílio Vaticano II e no Brasil, em toda a América Latina, das ditaduras militares, esses grupos não conseguiram se sustentar naquilo que era a proposta desde os anos 50. O senhor abriu um parênteses muito interessante, que é de uma coisa até que eu gostaria de perguntar, porque nós ouvimos o nosso projeto Memórias da Comunicação, ele tem entrevistado vários jornalistas que têm mesmo contato com a comunicação desde o início da PRA7, pessoas que passaram pela PRA7, Rádio Clube, e aí foi citado 2 vezes um evento que aconteceu na ditadura militar, e talvez o senhor possa contar, que os estudantes estavam fazendo uma manifestação na catedral, e aí parece que o bispo saiu e pôs todo mundo para dentro para protegê-los. É do seu conhecimento essa história? Como é que foi que isso aconteceu? Eu não vivia naquela época ainda, mas eu convivi muitos anos com o cônego
Francisco de Assis Correia. E ele era um historiador nato da nossa diocese, ele escreveu vários livros da história da igreja. Então ele me contava muitas histórias, porque ele, quando estourou a ditadura, ele era seminarista ainda, novo. Então ele tinha muita história para contar. Então o que eu posso dizer sobre esse momento? 3 coisas que aconteceram através de relatos, né, deles, de alguns padres, né, com o bispo, o arcebispo, que era o Dom Frei Felício César da Cunha Vasconcelos. Era franciscano, então dizia que era um bispo muito alto, tinha uma voz rouca, né, forte. E ele já veio para Ribeirão Preto no finalzinho do concílio, em 65, muito doente. Tanto é que, logo que ele chega, ele pede um bispo auxiliar, que foi Dom Miele, que o ajudou muito. É uma outra grande figura. Tanto é que vários bispos vão dizer que por Ribeirão Preto passaram muitos bispos santos, devido à sua caridade, inteligência, domínio pastoral. E a primeira coisa é que Dom Felício, em vários momentos, o Palácio Episcopal que está ali no centro, até hoje permanece as grades baixas. Eu não sei se hoje já tem cerca elétrica ali, não me recordo, mas todo aquele estacionamento que fica ali do lado era um grande quintal do palácio, tudo ali era da igreja. E contam que durante algumas perseguições aos estudantes, feitas pelos militares, ali pela polícia de Ribeirão Preto, eles pulavam a grade do palácio e batiam na janela. E Dom Felício sabia que era alguma repressão que estava acontecendo, e ele abria as portas do palácio, escondia por um tempo ali, até a polícia ir embora, alguns estudantes. Então, esse é um episódio, né? Dom Felício protegia os jovens e sabia de toda essa perseguição, essa repressão. A segunda história, que é contada Brasil afora, quando Dom Felício parou a cavalaria dos militares em Ribeirão Preto. Então era um grupo maior de estudantes, né, que correram ali, não sei se era fim de tarde ou se já era noite, a catedral já estava para ser fechada, e eles subiram a escadaria e os militares iam subir para repreender de alguma forma, ou prender, não sei o que iriam fazer com os jovens. E Dom Felício desceu as escadarias, colocou os jovens para dentro, fechou a porta da frente e disse aos militares que eles só entrariam ali passando por cima dele. E aí os militares foram embora. E um terceiro caso, que é a questão da Madre Maurina, que também é um outro caso que ficou muito conhecido, porque a Madre Maurina do Lar Santana, que eu acho que fechou, Lar Santana, foi a única religiosa presa no Brasil durante a ditadura militar. Em 69, que foi uma grande confusão, alguns jovens ali que tinham alguns documentos suspeitos, pediram para a madre guardar esses documentos ali numa caixa no Lar Santana, e ela guardou, e aí no dia seguinte prenderam esses jovens com suspeita de subversão, essas coisas todas, e a madre ficou desesperada, levou a caixa para o quintal e botou fogo naqueles papéis, sem saber o que era. E os militares chegam depois e descobrem de alguma forma que ela teria botado fogo naqueles papéis, então eles entendem que ela estava junto com eles. Prendem, torturam durante muito tempo ali a madre Maurina. Depois ela foi exilada, passou pela Argentina, tem vários livros que são lançados, tem uns 2, 3 sobre ela. É uma história triste porque é a única freira do Brasil. E naquele ano de 69 tem uma fotografia muito ruim, pela pequenininha assim, não está bem nítida. Eu acho que até o fotógrafo foi meio temeroso de tirar essa fotografia de uma reunião que aconteceu em 69 dentro do Salão Nobre do Palácio, da casa de Dom Felício, onde ele reuniu algumas pessoas da cidade
e dali saiu a carta de excomunhão do delegado de Ribeirão Preto. Pela prisão da madre injustamente, pela tortura, tudo que aconteceu ali naquele momento. Então há excomunhão e essa notícia ecoou o Brasil, né, dessa triste página da história de Ribeirão Preto. Então isso acontece, né, anos depois do concílio e de um momento em que a ação católica não mais evangelizava pelo departamento de rádio, mas essa comunicação era feita também e sobretudo no Diário de Notícias, que era o jornal que pertencia à Arquidiocese de Ribeirão Preto. Olha só, muito interessante, né? Essa história. Ela foi comentada aqui por outros jornalistas da época e eles até disseram desse relato que o senhor disse da catedral, né? Tanto é que ele disse, né? O bispo pôs os estudantes para dentro, nós jornalistas não entramos e aí a polícia levou a gente no camburão. O rapaz contou esse relato aqui, eu não vou me lembrar agora quem foi, mas está lá em um dos nossos programas do Memórias da Comunicação também, desse relato da época da ditadura militar no Brasil. Fechando parênteses, voltando para o rádio, né? Existiram outros padres da diocese, hoje a arquidiocese, que tiveram algum envolvimento com transmissões radiofônicas, ou ainda hoje tem algum padre que tem algum programa de rádio, que faz participação, usam o rádio ainda como meio de comunicação e evangelização? Naquele período, como a gente tem nesses relatos históricos, o grande local difusor do rádio na nossa região era Ribeirão Preto, né? Então por isso que ficou à frente durante muito tempo, ali de início o Monsenhor Laureano, depois o cônego Arnaldo durante os outros anos. Mas hoje, como nós estamos aqui, uma rádio web transmitida pelas redes sociais, hoje toda essa forma de evangelização ela acontece sobretudo nas redes sociais, né? E que é para nós um grande local de evangelização, né? Hoje a gente percebe tantos padres, youtubers, né, que tem esse espaço para rezar com o povo, para catequizar, para evangelizar, para promover outras estruturas eclesiais. Então a gente percebe que hoje as mídias sociais elas oferecem um campo vastíssimo que alguns 20, 30 anos atrás era limitado a um ou outro que aparecia na TV, como por exemplo Padre Zezinho ou Padre Joãozinho. Aí nós tínhamos outros que apareciam no rádio e até hoje, eu me recordo por exemplo lá em Batatais, o Padre Neuci tem programa de rádio, um ou outro padre tem os seus programas de rádio em rádios locais, nas cidades. Mas esse espaço da web, das mídias, ela favorece muito que a evangelização ela atinja espaços cada vez maiores. E hoje a gente percebe que da televisão e do rádio, ganhando o mundo, nós temos essa possibilidade de levar a palavra de Deus, não só na nossa comunidade, na nossa paróquia, mas para tantas pessoas que buscam dentro desse espaço não só informação, mas formação também, né? O senhor citou o Diário de Notícias, né? que foi um jornal e ele era conduzido pela Igreja Católica em Ribeirão Preto. Tem conhecimento de qual era o objetivo, quais as informações, como se deu o jornal, de que ano até que ano, como que ele era produzido e como a igreja fez com ele durante todo esse seu tempo de existência e duração? Sim. O Diário de Notícias ele foi fundado por José da Silva Lisboa, aqui em Ribeirão Preto, no final dos anos 20, 28.
E depois, quando ele foi para o Rio, deixou para o seu irmão. E nesse meio tempo, houve uma tratativa, e mais uma vez, Monsenhor Laureano, em 33, de estar ali próximo. Não deu muito certo. Monsenhor Laureano foi para o rádio, mas esse sonho do jornal católico ficou aquela sementinha cutucando, né, o Monsenhor Laureano, até que em 44, antes de Dom Alberto falecer, a igreja compra o Diário de Notícias. E ali, naquele momento, o padre Chicão escreveu, não posso te afirmar com todas as palavras, toda certeza, o padre Chicão escreveu que o único diário católico do Brasil, naquele período, era o Diário de Notícias. Pode ser que algum outro lugar, outra capital, tivesse um jornal diário católico, mas ele afirma que sim, naquele período de 44, era o único diário católico. Então toda a comunicação que desde 35 acontecia com dificuldades no rádio, vai acontecer com um pouco mais de leveza, mas também dificuldades no jornal escrito. E o próprio Monsenhor Laureano falava sobre isso. E mais uma vez ele vai bater o martelo nos padres e dizer, agora a diocese e as paróquias têm que manter o jornal. Né? Inclusive, ele estipulou que, pedindo que cada assinatura, que as pessoas pudessem colaborar para manter o jornal com R$2.000 mensais. E aí eu fiz uma... Não dá para se traduzir o valor, mas se tem uma base. Então, se fosse traduzir aquele valor para os dias de hoje, daria R$50 por mês. Agora você imagine como uma pessoa vai colaborar, as pessoas R$50 por mês para manter um jornal. Às vezes nem o dízimo da pessoa dá esse valor. Então, para a maioria das pessoas que eram pobres, é difícil manter um jornal com um valor tão alto. Então, as dificuldades vão continuar acontecendo, mas o Monsenhor mantém, e mesmo depois da morte do Monsenhor Laureano, o jornal permanecia ainda católico. O jornal esteve à frente da Arquidiocese de Ribeirão Preto de 1944 até 1978. Em 78, o Diário de Notícias é vendido e 2 anos depois, a notícia que o padre Chicão nos dá é que os direitos do Diário de Notícias foram entregues à UNAERP, né, no finalzinho dos anos 70. Então, a maior parte da história do Diário de Notícias pertenceu à Igreja Católica de Ribeirão Preto. E quantos momentos épicos o jornal vivenciou na evangelização, de maneira especial ali próximo à ditadura militar, que o jornal já não estava bem das pernas, poderíamos dizer, porque se apresentava muitas notícias de igreja. E já nem todas as pessoas queriam comprar e assinar um jornal que falava de igreja católica. Né? Já não temos mais aquela grande hegemonia dos leitores em querer ter predominantemente notícias católicas. Tinha seção de esporte, de um jornalismo, a cultura, parte do governo, isso ou outro, mas as grandes dificuldades do jornal se darão principalmente depois da ditadura, porque o padre Celso Ibson de Silos foi preso logo depois de estourar o 1º de abril, né, e ele era o diretor do Diário de Notícias, porque ele foi lançando artigos no jornal contra os militares um pouquinho antes do golpe acontecer, e ele é preso. E quem era o braço direito do padre Celso, alguém que se tornou bispo depois, Dom Angélico, que é vivo até hoje. Dom Angélico Sândalo Bernardino era padre naquele momento e ajudava na direção. Ele era repórter do Diário de Notícias. Então prendeu-se o padre Celso e o Dom Angélico deu aquela recuada porque ele poderia ser o próximo a ser preso. Então o jornal sofreu ali uma grande queda, um golpe ali naqueles inícios dos anos 64, 65,
mas ainda permaneceu até o finalzinho dos anos 70. Então era um grande espaço de evangelização. E o quanto de história que a gente consegue recuperar com esses jornais que permanecem ali exemplares na nossa biblioteca do Seminário em Brodowski. Então, que eu me lembro, existem edições ali do Diário de Notícias. Os primeiros exemplares não tem. Lá em Brodowski, se não me engano, tem de 1932 até 78, quando o jornal deixou de ser da Arquidiocese. Então temos esse acervo riquíssimo ainda para pesquisa. Olha só, essa pergunta que eu fiz do diário foi só para nós termos, né, esse gostinho, né, e percebemos o quão é importante, como foi escrita a história, tanto da Igreja Católica como também da comunicação no Brasil, né? Então o nosso Memórias de hoje vai chegando ao fim, né? No começo a gente estava conversando, o padre disse que talvez não duraria nem 10 minutos, mas tem bastante conteúdo. Graças a Deus a gente conseguiu sustentar muita informação sobre a história, sobre a participação da igreja no início do rádio de Ribeirão Preto. Quem sabe agora a gente consegue levantar também uma pauta sobre o Diário de Notícias, vamos pesquisar sobre isso, que é muito importante a gente conhecer a história e especialmente a comunicação para nós que estamos na área do jornalismo. Então, gostaria de agradecer, padre, pela disposição, por ter disponibilizado mesmo um tempinho, né? Eu sei que o senhor está muito ocupado, né? Está fazendo doutorado e tem todas as outras atribuições na igreja, mas muito obrigado mesmo pela oportunidade de poder ouvir e conhecer toda essa história que o senhor teve a oportunidade de pesquisar. Agradeço o convite, a oportunidade. Eu não sou historiador, nem formado em história, mas tenho uma paixão pela memória da nossa Igreja Católica e aqui de maneira especial o rádio e a comunicação, né? E devo a isso a duas grandes pessoas, a professora Nainora, que já esteve aqui com vocês, e é a nossa mestra, e ao padre Chicão, né, o padre Francisco Correia, que me deu essa oportunidade de trabalhar com ele, de pesquisar, né, e hoje ainda eu continuo pesquisando sobre a história de Ribeirão Preto, né, o meu foco num projeto que eu continuo desde quando o padre Chicão ainda era vivo, que é de pesquisar nas cidades, todas as cidades que pertenciam à Arquidiocese de Ribeirão Preto, né, que hoje são mais de 50 cidades, toda a história dos padres que passaram pela região desde o século XVIII, né, de Mogi Guaçu, que é a cidade mais antiga da nossa região aqui, desde o século XVIII até agora. Então é essa oportunidade que eu tenho de dedicar um pouquinho de tempo a essa pesquisa, a história e a memória do nosso povo. Então, que Deus abençoe e agradeço essa oportunidade. Isso aí, então. Muito obrigado, padre. Eu lembro a vocês que o projeto Memórias da Comunicação é um projeto todo produzido por alunos do curso de jornalismo da UNAERP. E você pode rever o programa especial com o Padre Marcelo nos canais de transmissão da Rádio UNAERP e também no site jornalismounaerp.com.br/memória. E também todos os outros programas produzidos por alunos. Continue acessando o nosso Facebook, o nosso canal no YouTube da Rádio UNAERP e acompanhe as outras produções do projeto Memórias da Comunicação que estão sendo produzidas. Fique agora com a programação da Rádio UNAERP. Você acompanhou mais uma transmissão da Rádio UNAERP. Audiovisual, Andrei Violante. Assistência, Leonardo Rabelo e Gustavo Arsêncio. Coordenação, Gil Santiago.